A síntese dialética. Episódio 14. O filósofo que viu Deus. Gottfried Wilhelm Leibniz foi um filósofo e matemático alemão, considerado um dos pensadores mais importantes do século XVII. Nascido em 1º de julho de 1646, em Leipzig, Leibniz foi educado em uma escola de línguas clássicas e, posteriormente, estudou Direito e Filosofia na Universidade de Leipzig. Leibniz foi um pensador muito prolífico, tendo desenvolvido ideias originais em várias áreas do conhecimento, incluindo matemática, filosofia, história, teologia e política. Ele é especialmente conhecido por sua contribuição para o cálculo diferencial e integral, tendo trabalhado em paralelo com Isaac Newton, e por sua concepção de uma filosofia monadológica, que postula que todas as substâncias do universo são compostas de monadas indivisíveis. Ele serviu como conselheiro jurídico da corte de Hanover e, mais tarde, foi enviado em várias missões diplomáticas para Inglaterra, Holanda, França e Itália. Durante suas viagens, ele estabeleceu contatos com vários intelectuais europeus, incluindo John Locke, Baruch Spinoza e Christian Huygens. Leibniz deixou uma vasta obra escrita, incluindo mais de 40.000 páginas de manuscritos, cartas e diários. Sua obra mais importante é a Monadologia, publicada em 1714, na qual ele apresenta sua concepção filosófica das monadas. Ele também é conhecido por seus escritos sobre a harmonia pré-estabelecida, que postula que o universo é uma máquina perfeita criada por Deus, e por sua teoria das verdades eternas, que afirma que o conhecimento humano é baseado em verdades fundamentais e universais. Em sua obra Teodiceia, publicada em 1710, Gottfried Wilhelm Leibniz apresentou seu argumento da contingência como uma forma de provar a existência de Deus. O argumento da contingência de Leibniz parte da premissa de que o mundo é contingente, ou seja, que poderia ter sido diferente do que é atualmente. Leibniz argumenta que a existência do mundo contingente e sua forma atual exigem uma razão suficiente para sua existência. Essa razão suficiente não pode ser encontrada no próprio mundo, pois ele é contingente e não pode explicar a si mesmo. Logo, a razão suficiente deve ser encontrada em uma causa necessária e transcendente ao mundo. Essa causa necessária é Deus, que é a causa primeira e a explicação da existência do mundo contingente. Segundo Leibniz, a existência de Deus é necessária para explicar a existência do mundo contingente e sua ordem. Ele argumenta que Deus é a única explicação possível para a existência do mundo, pois somente ele pode ser a causa necessária e transcendente do mundo contingente. Assim, o argumento da contingência de Leibniz é uma tentativa de provar a existência de Deus a partir da contingência do mundo. Ele parte da ideia de que o mundo contingente exige uma razão suficiente para sua existência e conclui que essa razão só pode ser encontrada em Deus, que é a causa necessária e transcendente do mundo. Leibniz, assim como São Tomás de Aquino, alegava que havia provado Deus por meio da razão. Leibniz sustentava essa premissa por meio de um princípio elaborado pelo autor, chamado de princípio da razão suficiente. A filosofia de Leibniz foi extremamente influenciada pelas 5 vias de São Tomás de Aquino, e a metafísica de Aristóteles. O princípio da razão suficiente baseia-se na concepção que tudo que existe necessita haver uma razão suficiente que demonstre o porquê de sua existência. Leibniz alegava que esse era um princípio irrefutável, pois no próprio ato de contestá-lo, há a necessidade de expor uma razão suficiente do porquê esse princípio é incorreto. Sendo assim, vamos para o argumento de Leibniz. Premissa 1. Em tudo que existe possui uma explicação de sua existência, seja na necessidade de sua própria natureza ou numa explicação externa à coisa em si. Premissa 2. O universo possui uma explicação para sua existência e tal explicação está fundamentada em um ser necessário. Premissa 3. O universo existe. Premissa 4. Portanto, o universo possui uma explicação de sua própria existência. Premissa 5. E assim, a explicação da existência do universo está fundamentada em um ser necessário. Premissa 6. E a explicação para o universo, sendo assim, é Deus. Olhando para essas premissas, as premissas 1, 2, 4 precisam ser provadas. Começaremos pela premissa 1. Vemos que ela depende do mesmo raciocínio por trás do princípio da razão suficiente de Leibniz. Se começarmos a negar que tudo que existe tem uma explicação,
Então iremos destruir a própria noção de ciência, uma vez que coisas poderiam surgir espontaneamente sem uma razão alguma, e assim, não teríamos uma explicação de como elas aparecem. Nós também aceitamos que há razão suficiente para as conclusões lógicas que fazemos, assim há uma contradição quando tentamos atacar a premissa primeira, pois precisamos recorrer a ela própria para refutá-la. Portanto, dificilmente haverá controvérsias a respeito da premissa primeira. A premissa 2, todavia, terá a maior parte das objeções. A primeira objeção é: por que o universo não pode ser necessário por si mesmo, e ser a sua própria explicação? Vários ateus, como David Hume, argumentavam que o universo, de fato, existe necessariamente, e é a razão a partir da qual realizamos todos os raciocínios. Contudo, dadas as evidências científicas e as razões filosóficas, percebemos que definitivamente não é esse o caso. Para que o universo seja necessário, ele deve ser eterno, o que significa que não pode deixar de existir, e deve ser imutável, o que implica ser igual em todos os mundos possíveis. Não haveria outro modo de existência para o espaço e o tempo, o que como consequência levaria ao determinismo metafísico. Além do mais, as recentes descobertas científicas demonstram que o universo não é eterno, o que significa que nem sempre existiu. Alexander Friedman e o padre católico Georges Lemaitre, por exemplo, trabalharam com a teoria da relatividade geral de Albert Einstein, que previa que o universo estava em expansão. Isso nos leva à conclusão de que um universo em expansão deve ter vindo à existência em algum momento no passado. Finalmente, em 1965, dois astrônomos demonstraram que o universo veio à existência por meio de uma grande explosão. Essa evidência traz a prova de um universo não eterno, e, portanto, finito, e não necessário. Mas e quanto à segunda parte, da premissa 2? Por que a explicação da existência do universo precisa ser um ser necessário? E se Deus é a razão da existência do universo, qual é a razão da existência de Deus? Para responder essa pergunta, Leibniz fez uma importante distinção entre as coisas que existem de forma contingente e as coisas que existem de forma necessária. Coisas que existem de forma necessária, existem pela necessidade de sua própria natureza de existirem. É impossível que elas não existam. Temos números e conjuntos como coisas que existem de maneira necessária, por exemplo. A existência de entes necessários não é causada por outra coisa, elas só existem pela sua própria natureza de existir. Já entes que existem de forma contingente, têm suas existências causadas por outra coisa. A maioria das coisas que temos contato, existem de maneira contingente. Elas não têm que existir, elas só existem porque outra coisa as fez existir. Por exemplo, você existe pelo fato dos teus pais terem trocado os gametas. Caso seus pais não tivessem se conhecido, você não existiria. Não há motivos para pensar que o mundo ao nosso redor tinha que existir. Se o universo tivesse se desenvolvido de outra forma, estrelas e planetas poderiam não existir. É logicamente possível que todo o universo poderia não existir. Sendo assim, se o universo não existe de maneira necessária, ele existe de maneira contingente. E se existe de maneira contingente, precisa de uma razão que não seja a si próprio. A única explicação para um universo contingente é que sua existência depende de um ser não contingente, ou caso contrário teremos uma regressão infinita de eventos contingentes no passado. Agora que já demonstramos as premissas 1, 2, 3, 4 e 5, vamos à premissa número 6, a qual afirma que a razão da existência do universo é Deus. Para isso, antes precisamos conceituar o que é o universo, que seria toda a matéria e espaço-tempo. Se concluímos que todo o universo tem uma causa de sua existência, essa causa não pode ser parte do próprio universo, ou caso contrário violamos o princípio aristotélico, a qual afirma que a não pode causar a. Sendo assim, se o universo é matéria, espaço e tempo, a sua causa não pode ser material, não pode ser espacial, e não pode ser temporal, ou seja imaterial, sem forma, e atemporal, e necessário pela sua própria natureza. O único ente que se encaixa nessa lista de predicados, até então, seria Deus. Por conta disso, Leibniz alegava que, de acordo com o princípio da razão suficiente, a única razão possível para o universo seria Deus.